Suma contra os gentios. Livro 1. Introdução 1 a 9. Capítulo 1. Qual é o ofício do sábio? Minha boca meditará a verdade, meus lábios amaldiçoarão o ímpio. Segundo o filósofo, deve-se seguir o uso comum quando se trata de nomear as coisas. Chamem-se, pois, sábios, os que ordenam retamente as coisas e as governam bem. Daí que, entre outras coisas que os homens concebem do sábio, o filósofo afirma que é próprio sábio o ordenar. Mas todos aqueles que ordenam a um fim, é preciso que tomem do mesmo fim a regra da ordem e do governo, porque nesse caso, cada coisa estará otimamente disposta quando se ordenar convenientemente a seu fim, porque o fim é o bem de cada uma. Vemos isso nas artes. Aquela a quem cabe o fim é a governadora, como que a principal das outras, como a medicina que preside e ordena a farmácia, porque a saúde, que é o objeto da medicina, é o fim de todos os remédios que são produzidos pelas farmácias. Do mesmo modo, acontece com a arte de navegar em relação à indústria naval, e com a arte militar em relação à arte equestre e aos instrumentos bélicos. As artes que presidem as outras se chamam arquitetônicas ou artes principais. Por isso, seus artífices, chamados arquitetos, reivindicam para si o nome de sábios. Como, porém, estes artífices que tratam dos fins de certas coisas particulares não alcançam o fim universal de todas as coisas, chamam-se, na verdade, sábios desta ou daquela coisa. É desta maneira que se diz na primeira carta aos Coríntios: Como um sábio arquiteto pôs o fundamento. Assim, o nome de sábio reserva-se simples e unicamente para aqueles cuja consideração versa sobre o fim do universo, e também é princípio de tudo que o compõe. Daí as palavras do filósofo: é próprio do sábio considerar as causas mais altas. O fim último de cada coisa é aquele que o seu primeiro autor, ou motor, tem em vista. Ora, o primeiro autor e motor do universo é o intelecto, como adiante se mostrará. O fim último do universo deve ser, pois, o bem do intelecto. Este bem é a verdade. Portanto, a verdade deve ser o fim último de todo o universo. E a sabedoria deve empregar-se, sobretudo, na sua consideração. Por isso, a sabedoria divina, encarnada, declara que veio ao mundo para manifestar a verdade. Para isto nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E o filósofo precisa que a filosofia primeira é ciência da verdade, e não de qualquer verdade, senão daquela verdade que é origem de toda a verdade. A saber, ela pertence ao primeiro princípio do ser para todas as coisas. Daí que esta verdade é também princípio de toda a verdade, uma vez que as coisas se dispõem em relação à verdade como em relação ao ser. Por outro lado, cabe a um mesmo sujeito aceitar um dos contrários e recusar o outro, como sucede com a medicina, que recupera a saúde e combate a enfermidade. Assim, pois, como é próprio do sábio contemplar, sobretudo, a verdade do primeiro princípio,
e discorrer sobre as outras verdades. Assim também, lhe cabe contestar a falsidade contrária. Este duplo ofício do sábio, a sabedoria o demonstra convenientemente nas palavras propostas acima. Referem-se elas à verdade divina, que é a verdade por antonomasia, após tê-la meditada. Ao dizer, minha boca meditará a verdade, e a contestação do erro, que se opõe à verdade ao dizer, meus lábios amaldiçoarão o ímpio. Estas palavras designam o erro que se opõe à verdade divina, que é contrário à religião, denominada também piedade. Daí que o erro contrário assume o nome de impiedade. Capítulo 2. A intenção do autor. O estudo da sabedoria é o mais perfeito, elevado, útil e alegre entre todos os estudos humanos. Mais perfeito certamente, porque o homem, na medida em que se dá ao estudo da sabedoria, possui já, de alguma forma, a verdadeira bem-aventurança. Por isso diz o sábio: Feliz quem medita na sabedoria. Mais elevado, porque o homem, pelo estudo, se assemelha principalmente a Deus, que fez todas as obras com sabedoria. E como a semelhança é causa de amor, o estudo da sabedoria une especialmente a Deus na amizade. Por isso se diz que a sabedoria É para os homens tesouro inesgotável, e os que a adquirem ganham a amizade de Deus. mais útil, porque pela sabedoria se alcança o reino da imortalidade. Assim, o desejo da sabedoria conduz ao reino eterno. É mais alegre porque A sua companhia não causa dissabores, nem desgosto à convivência, mas contentamento e alegria. cheio de confiança na bondade divina, para assumir o ofício de sábio, embora exceda as nossas forças. O propósito de nossa intenção é manifestar, de nossa maneira, a verdade que professa a fé católica, rejeitando os erros contrários. Utilizo-me das palavras de Santo Hilário. O ofício principal de minha vida, do qual conscientemente sou devedor para com Deus, é que a minha língua e todos os meus sentidos falem dele. É difícil proceder contra cada um dos erros por duas razões. Em primeiro lugar, as afirmações sacrílegas de cada um daqueles que erraram não nos são tão conhecidas, a ponto de podermos aurir delas os argumentos para eliminá-las. Os antigos doutores usaram deste método para eliminar os erros dos gentios, cujas afirmações podiam conhecer, seja porque eles mesmos tinham sido gentios, seja pelo menos porque conviviam com eles e estavam instruídos em suas doutrinas. Em segundo lugar, porque alguns deles, por exemplo, os maometanos e os pagãos, não concordam conosco em reconhecer a autoridade de alguma parte da Sagrada Escritura, pela qual poderiam ser convencidos. Ao passo que contra os judeus, podemos discutir sobre o Velho Testamento, e contra os hereges, sobre o Novo. Mas aqueles não admitem nenhum dos dois. Portanto, é preciso recorrer à razão natural, a que todos são obrigados
a dar o assentimento. Entretanto, a razão natural é falível nas coisas divinas. Ao mesmo tempo, mostraremos, investigando uma determinada verdade, quais erros esta verdade exclui e como a verdade demonstrada concorda com a fé da religião cristã. Capítulo 3. Pode-se manifestar a verdade divina? Como? Realmente, não é do mesmo modo que toda a verdade se manifesta. O filósofo já o dissera muito bem, e Boécio o citou. É próprio do homem instruído procurar compreender a veracidade de cada coisa, tanto quanto a natureza da coisa o permitir. É necessário, pois, mostrar em primeiro lugar qual é o modo possível de se manifestar a verdade proposta. Existe, com efeito, naquilo que professamos sobre Deus, uma dupla modalidade de verdades. Há algumas verdades sobre Deus que superam toda a capacidade da razão humana. Por exemplo, que Deus é uno e trino. Há outras que a razão natural pode alcançar, como a existência e a unidade de Deus, e outras semelhantes. Estas verdades, os filósofos as provaram, por via demonstrativa, guiados pela luz natural da razão. É evidentíssima, por outra parte, a existência em Deus de algo inteligível que excede totalmente a capacidade da razão humana. Ora, o princípio de toda a ciência, que a razão conhece de uma coisa, é o entendimento de sua substância. Uma vez que, segundo o ensinamento do filósofo, a quididade é o princípio de demonstração. É necessário, pois, que o modo como a substância de uma coisa é entendida seja também o modo de tudo o que se conhece dela. Portanto, se o intelecto humano compreende a substância de uma coisa, de uma pedra ou do triângulo, nada inteligível daquela coisa excederá a capacidade da razão humana. Isso certamente não acontece conosco no que diz respeito a Deus. Com efeito, o intelecto humano não pode naturalmente chegar a compreender a substância de Deus, uma vez que o nosso conhecimento intelectual, segundo o modo da vida presente, tem sua origem nos sentidos. E, portanto, o que não cai sob os sentidos não pode ser compreendido pelo intelecto humano, a não ser enquanto adquirido das coisas sensíveis. Ora, as coisas sensíveis não podem conduzir o nosso intelecto a ver nelas o que é a substância divina, pois há uma inadequação entre os efeitos e a virtude da causa. Entretanto, as coisas sensíveis conduzem o nosso intelecto ao conhecimento divino, a ponto de conhecer porque Deus existe e outras coisas semelhantes, que devem ser atribuídas ao primeiro princípio. Há, portanto, entre os inteligíveis divinos, alguns acessíveis à razão humana e outros que excedem realmente as forças da razão humana. Além disso, facilmente se vê o mesmo a partir dos graus dos intelectos entre duas pessoas, uma das quais percebe alguma coisa mais sutilmente com o intelecto que a outra. Aquela cujo intelecto é mais elevado conhece muitas coisas que a outra não pode apreender. Assim, fica claro com o rude que de nenhuma maneira pode compreender as considerações sutis da filosofia. Ora, o intelecto angélico dista mais do intelecto humano do que
o intelecto de um grande filósofo do intelecto do mais rude e ignorante, porque esta distância se situa dentro dos limites da espécie humana, limites que o entendimento angélico ultrapassa. Certamente, o anjo conhece a Deus a partir de um efeito mais nobre que o homem, tanto mais que a sua mesma substância, que por um conhecimento natural o conduz ao conhecimento de Deus, é mais digna que as coisas sensíveis e que a mesma alma, mediante a qual o intelecto humano se eleva ao conhecimento de Deus. E muitíssimo mais, o intelecto divino excede ao angélico, do que este ao intelecto humano. A capacidade do intelecto divino é adequada à sua própria substância. Portanto, conhece perfeitamente o que Deus é e tudo o que é inteligível de si mesmo. Ao contrário, o anjo não conhece por um conhecimento natural o que Deus é, porque a mesma substância angélica, pela qual é conduzido ao conhecimento de Deus, é um efeito que não está em adequação com a virtude da causa. Portanto, o anjo não pode conhecer, por conhecimento natural, tudo o que Deus conhece em si mesmo, como tampouco a razão humana é capaz de conhecer o que o anjo conhece, por sua virtude natural. Assim, pois, seria uma grande loucura que um ignorante afirmasse como falsas as proposições de um filósofo, porque não pode compreendê-las. Do mesmo modo, e muito mais seria uma grande estultícia que um homem suspeitasse como falso o que foi divinamente revelado pelo ministério dos anjos, porque a razão não pode investigar. O mesmo aparece nas deficiências que experimentamos diariamente ao conhecer as coisas. Ignoramos muitas propriedades das coisas sensíveis, e na maioria das vezes não podemos achar perfeitamente as razões destas propriedades e apreendemos com o sentido. Portanto, muito mais é a razão humana, insuficiente para investigar todas as coisas inteligíveis daquela substância excelentíssima. A afirmação do filósofo concorda com isso, quando afirma que o nosso intelecto se comporta em relação aos primeiros princípios dos entes, que são claríssimos na natureza, como o olho da coruja em relação ao sol. E a Sagrada Escritura dá também testemunho desta verdade. Pretendes sondar a profundidade de Deus, sondar a perfeição do Poderoso. E mais adiante: Olha, Deus é grande e não o compreendemos. E ainda: Pois o nosso entendimento é limitado. por conseguinte, tudo o que se afirma de Deus, ainda que a razão humana não possa investigá-lo, não se deve rejeitar, sem mais como falso, como julgaram os maniqueus e muitos infiéis. Capítulo 4. Propõe-se convenientemente aos homens, como objeto de fé, a verdade divina que a razão humana alcança. Existem, pois, duas classes de verdades sobre as coisas divinas inteligíveis, uma das quais a pesquisa da razão pode alcançar, e outra que excede toda a capacidade da razão humana. Uma e outra são propostas convenientemente por Deus ao homem como objetos de fé. Em primeiro lugar, devemos demonstrar isso sobre aquelas verdades que são acessíveis à pesquisa da razão,
para que não pareça a alguém que aquilo que a razão pode alcançar é proposto em vão, por inspiração sobrenatural, como objeto de fé. Se estas verdades fossem deixadas unicamente à pesquisa da razão, seguiriam 3 inconvenientes. O primeiro, que o conhecimento de Deus seria atual em poucos homens. Existem realmente muitos homens impedidos de encontrar a verdade, que é fruto de uma estudiosa investigação por 3 causas. Alguns pelas más disposições fisiológicas, que os indispõem naturalmente para conhecer, e assim não poderiam chegar, de maneira alguma, a atingir o sumo grau do saber humano, que consiste em conhecer a Deus. Outros estão impedidos pelas obrigações familiares. É necessário que entre os homens haja alguns que se encarreguem da administração dos bens temporais. E estes não poderiam empregar tanto tempo no repouso da investigação contemplativa, de modo a chegar ao cume da investigação humana, a saber, o conhecimento de Deus. Outros ainda são impedidos pela preguiça. Para o conhecimento daquilo que a razão pode investigar sobre Deus, é preciso conhecer previamente muitas coisas, uma vez que ordinariamente o estudo da filosofia se ordena ao conhecimento de Deus. Por isso, a metafísica, que trata das coisas divinas, é entre as partes da filosofia a última que se estuda. Portanto, não se pode chegar à investigação de tal verdade a não ser com muito trabalho e dedicação. Este trabalho, na verdade, poucos o querem suportar por amor da ciência. Apesar de Deus ter inserido no espírito dos homens o apetite natural dessa verdade. O segundo inconveniente é que os que chegam à descoberta de tal verdade a alcançam dificilmente e depois de muito tempo. Isso em razão da profundidade dessa verdade, e o intelecto humano, somente depois de um longo exercício, se acharia idôneo para captá-la racionalmente. Ou também pelas muitas coisas que são exigidas de antemão, como já se disse. Ou então, porque no tempo da juventude, quando a alma é agitada pelos diversos movimentos das paixões, ela não está apta para conhecer tão alta verdade. É na quietude que se faz o prudente e o sábio. Segundo o filósofo, a humanidade, por conseguinte, permaneceria em meio a grandes trevas de ignorância, se para conhecer a Deus somente a via da razão estivesse aberta. Uma vez que o conhecimento de Deus, que faz aos homens perfeitos e bons em sumo grau, ocorreria somente para alguns poucos, e também para estes depois de muito tempo. O terceiro inconveniente está em que, muitas vezes, a falsidade se mistura na investigação da razão, por causa da falta de vigor de nosso intelecto para julgar e por causa da mescla de imagens. Portanto, muitos permaneceriam duvidando daquilo que foi verdadeiramente demonstrado, uma vez que ignoram a força da demonstração e principalmente quando veem que alguns que se dizem sábios ensinam coisas contrárias. Entre muitas verdades demonstradas, também se introduz, algumas vezes, algo falso que não se demonstra, mas que se afirma por alguma razão provável ou sofística, que entretanto é tida como demonstração. Por isso, foi conveniente apresentar aos homens, pela via da fé, uma certeza determinada e uma verdade pura
sobre as coisas divinas. A divina clemência proveio, pois, saudavelmente, ao prescrever que se tivesse como de fé aquilo que a razão pode investigar, assim, todos poderiam participar facilmente do conhecimento divino, sem nenhuma dúvida e erro. Neste sentido, afirma a Sagrada Escritura: Eis, pois, o que digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como os pagãos, cuja inteligência os leva ao nada. E ainda: Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Capítulo 5. Propõe-se convenientemente aos homens, como objeto de fé, as verdades que a razão não pode investigar. Parece a alguns que não se deve, talvez, propor ao homem, como de fé, o que a razão não consegue investigar, porque a divina sabedoria provê a cada um segundo a sua natureza. Deve-se provar, por isso, que é necessário para o homem que as verdades que superam a razão sejam propostas por Deus como objeto de fé. Com efeito, ninguém tende a algo por desejo ou inclinação, a não ser que isso lhe seja previamente conhecido. E porque os homens estão ordenados pela providência divina a um bem mais alto do que aquele que a fragilidade humana pode experimentar nesta vida, como se estudará a seguir. Foi necessário que o espírito fosse atraído a um bem mais alto do que aquele que a nossa razão pudesse alcançar, e assim aprendesse a desejar algo e tender diligentemente aquilo que excede totalmente o estado da presente vida. E isto cabe principalmente à religião cristã, e de maneira singular promete os bens espirituais e eternos. Daí que nela se propõem muitas coisas que excedem o sentido humano. A lei antiga, ao contrário, que prometia bens temporais, propôs poucas coisas que excedessem a pesquisa da razão humana. Neste sentido, filósofos se preocuparam por guiar os homens dos deleites das coisas sensíveis à honestidade, mostrando que há outros bens superiores aos sensíveis, cujo sabor muito mais suave deleita os que se dedicam à virtude na vida ativa e contemplativa. É ainda necessário que se proponha aos homens tais verdades como objeto de fé, para se ter um conhecimento mais verdadeiro de Deus. Possuiremos um conhecimento verdadeiro de Deus somente quando crermos que a sua existência está sobre tudo o que o homem possa pensar de Deus, uma vez que a substância divina excede o conhecimento natural do homem, como foi demonstrado. Portanto, o fato de se propor ao homem algumas coisas sobre Deus que excedem a razão confirma na opinião de que Deus seja algo superior ao que se pode pensar. Daí resulta ainda outra utilidade, a saber, a repressão da presunção, que é a mãe do erro. Há alguns que presumem tanto de seu engenho que julgam poder medir com o intelecto toda a natureza das coisas, e pensam sem dúvida que é verdadeiro tudo o que eles veem e falso o que não veem. Para que o espírito humano, liberado desta presunção, chegasse a uma humilde busca da verdade, foi necessário que Deus propusesse ao homem certas coisas que excedessem plenamente o seu intelecto. O filósofo refere outra utilidade. Certo Simônides persuadia o homem a esquecer o conhecimento de Deus e a aplicar o engenho
as coisas humanas, dizendo que ao homem convinha apreciar o humano, e ao mortal, o mortal. E o filósofo argumentava contra ele. O homem devia entregar-se na medida do possível às coisas imortais e divinas. Por isso, no livro sobre os animais, diz que, ainda que seja pouco o que percebemos das substâncias superiores, este pouco é mais amado e desejado do que todo o conhecimento que temos das substâncias inferiores. E no livro sobre o céu, diz também que como as questões sobre os corpos celestes podem ser resolvidas por uma pequena e tópica solução, acontece ao discípulo ter uma forte satisfação. Tudo isso manifesta que um conhecimento, embora imperfeito, sobre coisas nobilíssimas, confere à alma uma enorme perfeição. Portanto, embora a razão humana não possa compreender aquelas coisas que são superiores a si, entretanto, adquire para si uma grande perfeição se ela as tem de alguma maneira, pela fé. A este propósito, diz o eclesiástico: A ti foram reveladas muitas coisas que estão acima do espírito humano. E São Paulo: Foi a nós que Deus revelou pelo Espírito. O que há em Deus, ninguém o conhece, a não ser o Espírito de Deus. Capítulo 6. Consentir naquilo que é de fé, ainda que exceda a razão, não é leviandade. Os que aderem com a fé a uma verdade, da qual a razão humana não tem experiência, não creem levianamente, como se tivessem ido atrás de fábulas sofisticadas. nas palavras de São Pedro, a sabedoria divina, que tudo conhece perfeitamente, dignou-se revelar aos homens seus próprios segredos, manifestando-lhes a sua presença, a verdade de sua doutrina e de sua inspiração com argumentos apropriados, e a fim de confirmar aquilo que excede o conhecimento natural, mostrou de maneira visível as obras que superam o poder de toda a natureza, a saber, a cura milagrosa de enfermidades, a ressurreição dos mortos, a maravilhosa mudança dos corpos celestes, e o que é mais admirável, a inspiração dos entendimentos humanos, de tal maneira que os ignorantes e simples, repletos do dom do Espírito Santo, conseguiram no instante a mais alta sabedoria e eloquência. Considerados tais fatos, uma inumerável multidão, não só de homens rudes, mas também de homens sapientíssimos, em razão da eficácia dessa prova, e não pela violência das armas, nem pela promessa de prazeres, e o que é mais admirável, em meio à tirania dos perseguidores, afluiu a fé cristã, na qual se prega o que excede todo o intelecto humano, e que coíbe os desejos da carne e ensina a desprezar as coisas do mundo, que os espíritos dos mortais consintam a tudo isso, a ponto de desejarem unicamente os bens invisíveis e desprezarem os sensíveis. É não somente o maior dos milagres, mas também obra manifesta da inspiração divina. E que isto não se fez de improviso, nem casualmente, mas por disposição divina. É claro pelo fato de que Deus o predisse antes, em muitos oráculos dos profetas, cujos livros veneramos como testemunhos de nossa fé. A esta maneira,
De confirmação se refere São Paulo. A doutrina de salvação, tendo começado a ser promulgada pelo Senhor, foi entre nós confirmada pelos que a ouviram, testemunhando o Deus com sinais e prodígios e diversos dons do Espírito Santo. Esta tão admirável conversão do mundo à fé cristã é indício certíssimo dos antigos prodígios, e assim não é necessário repeti-los por mais tempo, uma vez que se evidenciam pelos seus efeitos. Embora Deus não cesse, também em nossos dias, de operar milagres pelos seus santos para confirmar a fé. Foi o mais admirável de todos os milagres que o mundo, sem sinais maravilhosos, fosse induzido por homens simples e vulgares a crer coisas tão difíceis, obrar coisas tão árduas e esperar coisas tão elevadas. Entretanto, os fundadores de seitas falsas seguiram o caminho contrário. Por exemplo, Maomé seduziu o povo, prometendo-lhe os prazeres carnais, a cujo desejo a consciência o incita. Determinou também preceitos em conformidade com as promessas feitas, e os homens carnais são prontos a obedecer, relaxando as rédeas ao prazer da carne. Ademais, não apresentou documentos de verdade, a não ser os que podem ser conhecidos facilmente pelo engenho natural de qualquer medíocre sábio. Além disso, misturou ao que ensinou de verdade muitas fábulas e falsíssimas doutrinas. Também não acrescentou sinais sobrenaturais, os únicos que testemunham, como convém, a inspiração divina, uma vez que a ação visível, que não pode ser senão divina, mostra o mestre da verdade invisivelmente inspirado. Ao contrário, afirmou que era enviado pelo poder das armas, sinais que não faltam aos ladrões e tiranos. Mais ainda, no início não foram alguns homens sábios, conhecedores das coisas divinas e humanas, que nele creram, mas homens selvagens, que moravam no deserto, ignorantes totalmente de toda a ciência de Deus. Estes, em grande número, coagiram os outros, pela violência das armas, a admitir sua lei. Ademais, nenhum oráculo divino dos profetas que o precederam dá testemunho dele. Antes, pelo contrário, ele deforma quase todos os documentos do Antigo e do Novo Testamento, com um relato fabuloso, como fica claro ao que examina sua lei. Por isso, proibiu aos seus sequazes a leitura dos livros do Antigo e Novo Testamento, por meio de uma decisão astuciosa, para que não fossem arguidos por eles de sua falsidade. E assim fica claro que os que dão fé às suas palavras creem levianamente. Capítulo 7. A verdade da razão não é contrária à verdade da fé cristã. Ainda que a citada verdade da fé cristã exceda a capacidade da razão humana, aquilo que é naturalmente inato à razão não pode ser contrário às verdades de fé. O que é naturalmente inato à razão consta ser tão verdadeiro que não há possibilidade de pensar em sua falsidade. E menos ainda, é lícito crer falso o que se possui pela fé, uma vez que foi confirmado tão evidentemente por Deus. Portanto, porque somente o falso é contrário ao verdadeiro, como fica claro pelo exame de suas definições, não há possibilidade de que a verdade da fé seja contrária aos princípios que a razão conhece naturalmente. Igualmente, aquilo que o mestre infunde na alma do discípulo é a ciência do doutor, a não ser que ensine com engano.
o que não é lícito afirmar de Deus. Ora, o conhecimento dos princípios naturalmente conhecidos foi infundado por Deus em nós, uma vez que Ele é o autor de nossa natureza. Logo, a sabedoria divina contém também estes princípios. Portanto, tudo que esteja contra eles está contra a sabedoria divina. Não é possível que isso seja de Deus. Em consequência, aquilo que se possui por revelação divina não pode ser contrário ao conhecimento natural. Ainda, o nosso intelecto não pode alcançar o conhecimento da verdade quando está sujeito a razões contrárias. Se Deus nos infundira os conhecimentos contrários, nosso intelecto estaria impedido de conhecer a verdade, o que não pode ser da parte de Deus. Ademais, o que é natural não pode ser mudado, se permanece a natureza. Ora, não podem coexistir no mesmo sujeito opiniões contrárias de uma mesma coisa. Logo, Deus não infunde no homem opiniões ou uma fé contrária ao conhecimento natural. Por isso, diz São Paulo: Próxima de ti está a palavra, em tua boca, em teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Mas, porque supera a razão, alguns a consideram como algo contrário, e isto não é possível. A autoridade de Santo Agostinho concorda também com isso. Aquilo que a verdade descobre de nenhuma maneira pode ser contrário aos livros do Velho e do Novo Testamento. Disto se infere claramente que quaisquer argumentos que se põem contra o ensino da fé não podem proceder retamente dos primeiros princípios inatos à natureza, conhecidos por si mesmos. Portanto, eles não têm força demonstrativa, ou são razões prováveis ou sofísticas, e assim dão lugar a que sejam desfeitos. Capítulo 8. Como a razão humana se comporta diante da verdade de fé. Deve-se considerar também que as coisas sensíveis, das quais a razão humana toma o princípio do conhecimento, têm em si algum vestígio da semelhança divina, tão imperfeito, entretanto, que é totalmente insuficiente para dar a conhecer a substância do próprio Deus. Como o agente produz algo semelhante a si mesmo, os efeitos têm, à sua maneira, semelhanças com suas causas, mas nem sempre o efeito chega a assemelhar-se perfeitamente a seu agente. Portanto, a razão humana, para conhecer a verdade de fé, que só pode ser claríssima aos que veem a substância divina, se comporta de tal modo que possa reunir algumas verossimilhanças, as quais, entretanto, são insuficientes para que a citada verdade seja compreendida de uma maneira quase demonstrativa ou evidente por si mesma. É útil, entretanto, que a mente humana se exercite nessas razões tão fracas, desde que renuncie a compreendê-las e demonstrá-las, porque é agradabilíssimo poder ver algo das coisas altíssimas, como já se disse, ainda que seja por uma pequena e débil consideração. Concorda com isso a autoridade de Santo Hilário. Começa crendo isto, progride, persiste, embora saiba que nunca hei de chegar. Entretanto, me alegrarei por ter progredido. Quem piamente persegue o infinito, ainda que por acaso não o alcance, sempre, entretanto, avançará no seu prosseguimento.
Mas não te imiscuas em tal mistério, nem te abismes no arcano daquilo cuja origem é sem limites, presumindo compreender a excelência da inteligência. Mas entenda que existem coisas incompreensíveis. Capítulo 9. Ordem e método desta obra. É evidente, pelo que foi exposto, que a intenção do sábio deve tratar das duas verdades sobre as coisas divinas e da destruição dos erros contrários. Uma dessas verdades pode ser investigada pela razão, mas a outra excede toda a sua capacidade. Digo duas verdades sobre as coisas divinas, não em relação a Deus, que é verdade una e simples, mas em relação ao nosso conhecimento, que conhece as coisas divinas de várias maneiras. Deve-se, portanto, proceder na manifestação da primeira verdade por razões demonstrativas, que possam convencer o adversário. Mas como é impossível contar com estas razões para a segunda verdade, não se deve pretender convencer o adversário com razões, mas resolver as razões que ele tem contra a verdade, uma vez que a razão natural, como foi demonstrado, não pode contradizer a verdade da fé. A única maneira de convencer o adversário da segunda verdade é pela autoridade da Escritura, confirmada pelos milagres, porque não cremos o que está acima da razão se Deus não o revelar. Entretanto, para a manifestação da segunda verdade, deve-se inserir algumas razões verossímeis para exercício e recreio dos fiéis, e não para convencer os adversários, porque a mesma insuficiência dessas razões os confirmaria mais em seus erros ao pensarem que nós consentimos nas verdades de fé por causa dessas razões tão fracas, pretendendo proceder, pois, segundo o método proposto, em primeiro lugar, nos esforçaremos por manifestar aquela verdade que a fé professa e a razão investiga, inserindo razões demonstrativas e prováveis, algumas das quais recolheremos dos livros dos filósofos e dos santos, e pelas quais a verdade seja confirmada e o adversário convencido. Depois, prosseguindo do mais conhecido ao menos conhecido, procederemos na exposição daquela verdade que excede a razão, resolvendo as razões dos adversários e declarando, ajudados por Deus, a verdade de fé com argumentos prováveis e de autoridade, pretendendo, portanto, descobrir por via racional aquelas coisas sobre Deus que a razão humana pode investigar. Ocorre primeiro considerar aquelas que lhe convém em si mesmo. Livro 1. Segundo, como as criaturas procedem dele. Livro 2 e terceiro, a ordenação das criaturas a ele, como fim. Livro 3. Entre aquelas coisas que se devem ser consideradas de Deus em si mesmo, sem dúvida, deve ter prioridade, como fundamento necessário de toda a obra, a consideração pela qual se demonstra a existência de Deus. Se isso não é estabelecido, toda consideração sobre as coisas divinas é necessariamente eliminada.